Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2015, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.286, ele tem 6 páginas, 50 logias e 19 máximos. O tema é Casa Pró-Idoso e foi elaborado segundo a especialidade Conviviologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Maria do Carmo Benini. Maria do Carmo Benini, ela é brasileira, natural de Pirassununga, São Paulo. Ela é graduada em Educação Artística e Psicologia, voluntária da Conscienciologia desde 2012, docente da Conscienciologia desde 2014, tenepsista desde 2005 e ela é coordenadora do Colégio Invisível da Dessomatologia desde agosto de 2014. A Casa Pró-Idoso é a moradia funcional especializada destinada ao acolhimento e abrigo de consciência, homens ou mulheres, com idade igual ou superior a 60 anos, doentes ou saudáveis, portadores de necessidades especiais ou não, solitários ou com famílias viventes, em fase produtiva ou não, dependentes financeiramente ou não, optantes por deixar a casa familiar por vontade própria ou de outrem, na qual, em geral, residem até a dessoma. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da maturidade consciencial, o geropensenes, a geropensenidade, o holopensene institucional, o holopensene assistencial. Na fatologia, a clínica geriátrica, os condomínios de bairros planejados para terceira e quarta idades, os apart-hotéis, o projeto do condomínio da Associação Internacional de Longevidade, que é a Longevitar, né, aqui na Cognópolis, as instituições filantrópicas, os empreendimentos privados destinados aos gerontes, as normas para funcionamento de casas de repouso, a decisão da mudança para instituição, a escolha do novo lar e os custos mensais, o afastamento da família, o descarte dos objetos de valor sentimental na mudança, a adaptação ao novo ambiente e as regras institucionais, a oportunidade dos reencontros grupo-kármicos, as mágoas, remorsos e saudades a serem superados antes da dessoma, a chance de vida mais digna aos abandonados, viciados, desvinculados da família, as instituições interditadas por falta de higiene, descuidos e maus tratos aos idosos, o rompimento das relações com a família nuclear após a ida para a casa pró-idoso, a restrição dos contatos e interações com diferentes gerações, as equipes de enfermagem e de pronto atendimento, as internações hospitalares, a TARES, a oportunidade de se dedicar ao autoconhecimento na terceira e quarta idades, a oportunidade da Megagescom mesmo em idade avançada, o empreendedorismo a partir da moradia coletiva, a administração do pé de meia bem construído, permitindo privacidade e conforto, a convivência com grupos evolutivos e as verpons, as ideias da conscienciologia. A gente quer chamar a atenção que essa fatologia tem 32 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente leu só alguns itens, então a gente convida todos aí para lerem toda a fatologia. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as manifestações da clarividência, o parapsiquismo confundido com a senilidade, o veteranismo dos gerontes tenepsistas residentes na casa pró-idoso, o amparo extrafísico de função dos voluntários e profissionais da Casa Pró-Idoso, o assistente tenepsista para asilados. Ficou parecendo que é uma palavra só, né? Para asilados.
é para os asilados. Acho que é melhor botar um os aí. No detalhismo, a gente tem 14 máximos, o que também constitui assim, um status de bastante detalhamento aí do verbete. É um sinal positivo de esmiuçamento do tema. Tá bom? Agora vamos ressaltar aqui 5 verbetes da remissologia. Anti-envelhecimento cerebral, cuidador multidimensional, desafio da longevidade ativa, exuberância na terceira idade, aliás, eu vou falar 6, né? Poupança existencial e residência proexogênica. A casa pró-idoso proexogênica é opção para intermissivistas gerontes lúcidos interessados na otimização do tempo final da existência intrafísica em prol da TARES multidimensional. Você já se disponibilizou a doar tempo, atenção e energias aos moradores de alguma casa pró-idoso? Já escolheu qual tipo de casa deseja habitar na condição de geronte? Bom, agora nós vamos ler. Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência e na webgrafia com 2 fontes também. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, que está aqui presente, Marilene Raganin e Socorro Frazão. A gente agradece aqui a Pilar Alegre, né, que ela participou esse tempo todo conosco aqui, né, na Enciclosapiens, e agora ela está se dedicando à instituição destinada ao trabalho da TENEPS, que é a IC da TENEPS, Tenepsologia. Então vamos ler aqui. Lar, clínica, abrigo, moradia, longevitar, instituição, segurança, acolhimento, convivialidade, envelhecimento, lucidocracia, arquitetura, geriatria, sociologia, gerontologia, conviviologia, intrafisicologia, assistenciologia, grupo carmologia, interassistenciologia. Bom, antes da gente começar aqui, propriamente dito aqui a tertúlia, a gente quer fazer um convite a todas as pessoas jovens ou mais idosos para o programa Verbetografia, né? O programa Verbetografia é um curso que ajuda as pessoas a elaborarem os seus verbetes pessoais. E ele é, para quem mora à distância, por isso a gente está falando aqui, ele é totalmente à distância, é virtual. Então, eles têm as aulas gravadas, que você pode baixar em casa, assistir quando quiser, quando puder e quantas vezes quiser. E uma vez por semana, às quintas-feiras à noite, a gente tem um encontro virtual, que é online, para tirar todas as dúvidas das aulas e discutir toda a produção que foi feita na semana. Então, a gente convida a todos, o próximo programa começa agora no dia 26 desse mês agora, né, de fevereiro. As inscrições já estão abertas, a gente pede para vocês se inscreverem o mais próximo, o mais rápido que vocês puderem, os que estão interessados, obviamente, porque a gente já habilita vocês no ambiente Moodle e já vai conversando com vocês para já ir ambientando vocês no ambiente Moodle e também para já irem providenciando a aprovação dos títulos, enfim, a gente vai dando algumas orientações para quando começarmos mesmo o programa, a coisa já está mais amenizada, mais harmônica entre a gente, né? Entre o ambiente, porque tem uma máquina entre nós, né? Então a gente tem que se acostumar com esse ambiente virtual aí, tá bom? Agora, a gente queria saber de você, Maria do Carmo, o que te levou a fazer esse verbete, embora a gente tenha lido ali, você é a coordenadora do Colégio Visível, né? Da dessomatologia, e que tem uma parecência assim, com o tema. Mas, mesmo assim, a gente gostaria de saber quais são as... Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui desenvolvendo esse trabalho, e em especial a equipe do programa, que foi muito importante. O trabalho, o verbete saiu
Inclusive, a sugestão do título veio da equipe da bibliografia, porque o meu título não estava muito adequado, estava um pouco fora do contexto. E, a partir dessa aprovação desse título sugerido, a coisa deslanchou, até então estava travada, né? E o meu interesse vem que eu sou voluntária numa casa de idosos, né? O chamado ainda de asilo, por ser uma instituição extremamente antiga na minha cidade, extremamente, que eu digo, porque ela vai completar 100 anos de existência, na mesma função, né? E atuando nessa casa foi muito importante para mim. E disso gerou o interesse de escrever sobre isso. Já minhas pesquisas na faculdade, na psicologia, também correram para o lado do envelhecimento, da qualidade de vida, que é um assunto que me interessa, né? Porque eu já estou lá, ou muito próxima. Todos estamos chegando, não se preocupe. Né? Então, não é uma preocupação. Uns vão levar mais um pouquinho de tempo, mas todos estamos chegando. Só não vai quem já foi, né? Isso aí. Então, esse foi a motivação, né? E eu aprendi muito lá nessa casa para o idoso que eu frequento. Muitos reencontros, né, com pessoas, não sei de quando, mas muito aprendizado, uma melhora na minha vida com isso. Né? Melhorou a tua compreensão da vida, é isso? Sim. O interesse, a importância de você estar junto dessas pessoas. Muito interessante. Então, vamos aqui às primeiras perguntas aqui dos teletertulianos. A professora Maria do Carmo, Estrangeirismologia, página 6, 4ª linha. Como podemos auxiliar na dificuldade na atualização dos fatos do Zeitgeist que ocorre em muitos idosos? A partir de qual idade a demência senil pode aparecer? A questão da demência, ela surge... É mais comum, né, mais corriqueiro, são pessoas já na 4ª idade. Então, é difícil você encontrar, no geral, pessoas de 80 anos que já não começam a ter falhas no esquecimento, começam a fazer confusão com algumas coisas. Mas há muitos casos de pessoas que, antes mesmo dos 60 anos, já apresentam falhas na memória, começa um processo mais... patológico de envelhecimento, com danos ao cérebro, e a sugestão, o interessante, é sempre que é sugerido pelos especialistas, é a manutenção do cérebro através de atividades, da interação com as pessoas, o convívio, a alimentação saudável, você se interessar pelas pessoas, manter uma atividade constante, isso é... na minha opinião, e segundo outros especialistas também, é a forma mais prática de você se manter atualizado também. Né? Aqui, no caso, a referência foi porque, por exemplo, lá na casa onde eu atuo, há aquelas pessoas que perderam o contato com até as fontes de informação. Então, a pessoa deixa de ler um jornal, deixa de assistir um noticiário por causa de problemas visuais, de problema auditivo, de muita gente, interferências, ou mesmo de desinteresse. E, como vai perdendo a memória mais recente, vai se fixando no passado, cada vez mais. Então, fica muito desatualizado. É difícil de você contar uma novidade para a pessoa, porque ela não aceita, ela acha que você está passando a conversa nela. Não há uma atualização. E essa constante atualização, o exercício da memória, eu considero uma coisa assim, das mais saudáveis para isso. Então, quem tiver interesse de aprofundar mais nessa linha, né, tem 2 verbetes da enciclopédia que eu acho que tratam bem dessa questão do envelhecimento do cérebro, que é o aparvalhamento bovino, que é do professor Valdo Vieira, né, e o anti-envelhecimento cerebral, que eu tratei exatamente dessa questão, até pela minha genética muito pesada com Alzheimer, e aí eu me preocupei com isso. Então, como você está falando, tem uma lista lá enorme de atividades que devem ser feitas, né?
Não é só ler muito. O pessoal acha que lendo muito vai evitar, mas não é. A atenção no cotidiano é uma coisa importante, né? Você manter aquela atenção, a participação na vida diária, né? Eu acho isso interessante também. E, se possível, a expansão, lógico. Agora, com relação à idade que pode começar o Alzheimer, eu me lembro que eu não me lembro a data certa, se foi 96, 97. Eu fiz um congresso sobre Alzheimer lá em São Paulo, que eu fui participar, e tinha na literatura, já naquela época, pessoas de 45 anos já confirmado com Alzheimer, né? E tinha também alguns casos de pessoas extremamente atuantes, intelectuais, com Alzheimer. Por isso é que não é o suficiente, só ler. Tem que fazer exercício, tem que se alimentar corretamente, tem que tomar líquido, porque por causa da hidratação cerebral, tem que fazer uma série de coisas. Por isso que eu estou falando. Esses 2 verbetes dão um pouco de conta dessas questões de como manter o cérebro atuante. Tem até um livro... E outra coisa, desde pequeno, o aparvalhamento bovino do professor Valdo, ele chama muita atenção, que é desde jovem que tem que cuidar do cérebro. É o hábito, né? O hábito do uso do cérebro, né? Da recuperação. E tem está para ser lançado um filme, que já tem o livro, aquele Para Sempre Alice, que relata isso. Então, é uma professora, uma cientista, vamos dizer assim. Qual é o nome do filme? Para Sempre Alice. Tem o livro e o filme deve ser lançado agora no próximo mês. E ela vai relatando o processo dela de Alzheimer até um certo ponto. Depois, alguém da família, se ela continua, né? E é uma pessoa uma pesquisadora influente, com grande capacidade, que vai mapeando aquilo ali. Então, ela sabe o que vai acontecer com ela. É muito interessante aquilo lá, né? E numa idade jovem ainda, né? Ela não é uma pessoa... Ela era jovem. Entre 50 anos, por aí, tá ativa, né? Você é uma criança ainda, né? Criança. Então, tá bom. Mas tem que falar de microfone. Ligou o microfone? Tem que ligar o microfone para cima e o botãozinho. Espera só um pouquinho. Fala. Na patologia, página 9, na 6ª linha de cima para baixo, a capela na casa para o idoso comum e a biblioteca para os longevos intelectuais. Com relação à capela, seria assim, a manutenção da tradição ou alguma mudança que você está propondo aí? Como é que é isso? Não, aqui eu quis colocar a valorização do ambiente. Então, por exemplo, em ambientes, instituições religiosas, é comum a capela ser construída com até um certo esmero, ela tem um detalhamento, ela tem um capricho maior até do que outras partes da casa. É um ponto de referência, é o local onde as pessoas se resguardam, fazem o seu momento de meditação, onde tem os cultos religiosos. Então, aquele ambiente torna-se para os professantes da religião, né? Os devotos, vamos dizer assim. Então, é um ponto culminante, é o ponto mais importante, onde se tem os maiores cuidados, vamos dizer assim, não digo de higiene, mas é um ponto de referência na casa. Enquanto que isso numa casa comum. Enquanto que eu imagino, por exemplo, numa casa, num condomínio, ou, por exemplo, quando estiver funcionando aqui o condomínio da Longevitar, imagina-se que vai ser uma biblioteca, um local assim, onde as pessoas vão dar mais valor à parte mental somática. Então, foi essa a colocação que eu quis colocar aqui. A gente tinha visto isso aqui, a gente até ponderou se não estava fazendo uma apologia, né, de capela, religião, mas a gente considerou exatamente a resposta. Sim, é um ponto da Maria do Carmo. Eu considero assim, na minha atuação, eu conheço a Conscienciologia há muitos anos, gosto das ideias, abracei ideias, das coisas. Não posso entrar lá como uma voluntária e dizer para as pessoas desmanchem isso aí. São pessoas, e é um ponto, eu observo que entre os idosos que frequentam a igreja, que saem, que vão aos cultos, eles têm uma interação maior, eles leem mais, eles têm mais contato do que aqueles que falam, não, eu não quero saber disso,
pela falta de opção de outras Porque atividades. não tem opção, né? Teria Falta que de criar, opção. teria que criar uma É videoteca, um ponto uma biblioteca. grande, difícil. Muitos gostam de ler, mas a casa não tem, e a leitura vai ficando também difícil. Difícil pela por causa da leitura, vista, por né? toda aquela coisa. As letras pequenas, essa coisa comum do envelhecimento, né? A Teria que ter deficiência. leitores, né? Teria que ter leitores regulares lá é. para as pessoas, né? Um teatro, uma coisa assim, né? Sim. Tem que movimentar. É um dos pontos chaves da questão, que pega nessas casas, né? Então, E tem mais uma coisa também. Eu me lembro que meu pai teve Alzheimer, né? A gente ia naqueles encontros de familiares com Alzheimer, e a orientação era assim, era sempre mostrar coisas do conhecimento dele anterior. Então, para as pessoas idosas que já estão com problema de memória, não sei o quê, tem que colocar eles no ambiente que eles já viveram, para poder eles não romperem com a mnemônica deles. A mnemônica tem que ter um continuismo ali, uma sequência. Então, assim, dos males o menor. A gente diria que a capela dos males o menor, na visão da gente. Sim, eu vejo assim como um ponto ali na casa, um ponto de referência, um ponto de reunião dos próprios moradores, né? As pessoas no dia do que tem as celebrações, então tem aquele cuidado de se vestir um pouco melhor, de se preparar para aquilo. É um ponto que eu considero importante, é uma atividade social dentro da própria casa, eu diria. Uhum. Tudo bem? Eu perguntei mais pelo seguinte, porque existem... Né? Não, tá desligado. Está desligado? Fala assim. Não, existem diversos segmentos religiosos, né? Sim. E isso, na minha maneira de entender, traz um certo contraste. É assim, sectário, né? Cada um quer um jeito. Né? O cara da igreja tal, sabe? Não quer frequentar, não é amigo, considera tudo errado. Aquele negócio que já está super bem falado aqui. A minha religião é melhor que a sua. Aquele negócio já está bem, né, detalhado. Eu concordo aqui. Com você. Cria um sectarismo, né? E dentro das normas, vamos dizer assim, das casas, né? O regulamento das casas. É importante que as pessoas tenham a liberdade de continuar a sua própria religião, de professar o seu próprio credo. Na casa que eu vou é uma instituição que foi fundada por religiosas, né? Então é uma instituição de raízes católicas. Não é mais, não se pode dizer que é uma casa católica, é uma casa administrada por outras pessoas. E os que não são católicos, que são evangélicos, que são espíritas, eles têm a liberdade para fazer o seu culto, ir ao lugar. Às vezes o que dificulta é a disponibilidade de alguém para levar. Isso já é outra coisa difícil também de você, pelo número restrito de colaboradores. Mas eu entendo a sugestão dele, é que no ambiente desse, se vai admitir essa questão da religião, teria que ter a capela, teria que ter lá, não sei o nome que fala do culto, tem que ter né, alguma coisa lá do centro espírita, uma sala que seja, né? Para uma reunião espírita, teria que ter tudo, né? Sim, mas é porque... mas e normalmente as outras casas, por exemplo, as casas espíritas também provavelmente tem o centro deles ali, né? Então, faz agora dentro da própria desenvolvimento. Agora eu vou dizer para você como é que eu entendo esse item daqui. Tá. Apesar de estar só a capela, ele está fazendo um contraponto que eu acho extremamente interessante para todo mundo pensar, que é a capela versus a biblioteca, entendeu? Então, a capela é simbólico aqui, é metafórico aqui. Na minha opinião, quando eu leio isso aqui, a ideia eu não leio capela literal, entendeu? Eu leio assim, você tem algum lugar que você vai ficar na mesmice e alguma coisa que você vai crescendo, não importa a idade que você tem. Sim. Entendeu? Que a biblioteca, para mim, é um lugar que você avança seria um ponto de manutenção e a capela você fica estagnado ali. Então, eu leio esse item aqui como uma metáfora e não exatamente como uma apologia à capela, entendeu? É como eu leio, mas eu espero que todos leiam assim também. Fala. Observando os dois, a biblioteca e a capela, por exemplo, inicialmente eu vim da religião católica, né? Então, o que eu vi é que, por exemplo, você ia aos cultos
E você não ouvia falar em livro, a não ser assim, aquela coisa da Bíblia superficial. Só isso, pronto. Então aqui você colocou uma opção que a pessoa tem, seria biblioteca. Isso aqui já seria uma opção que quem tem essa busca já está ali, é opcional para ele, já melhorou bastante. É um passo. Ok. Eu acho que esse contraponto que eu acho muito bom, entendeu? Muito bom isso aí. Mais uma pergunta aqui, na página 6, final da segunda linha. Poderia falar sobre o projeto do condomínio da Associação Internacional de Longevidade, que é a Longevitar, já é uma realidade na Cognópolis? O projeto né? O que não é a casa. O projeto é. Eu até entrei em contato com algumas pessoas, solicitei se alguém pudesse dar mais informações, porque eu não tenho contato direto com isso. Eu não moro no interior, não venho tanto a Foz. Estou longe. Então, se tiver alguém que possa informar sobre o assunto, acho que chegou. Marilza está na Longevitar? O que você sabe como é que está o projeto, Marilza? O projeto, no papel, ele já está pronto. É um projeto muito ousado, né? Que a gente sabe, um espaço muito grande, muito bem projetado pela Ana Paula Simões, mas ainda não tem nada de concreto devido ao terreno, que o que se estava em vista é justamente o que ainda está comprometido lá com a prefeitura sobre o Porto Seco, né? Aquele que faz fundo lá com a OIC e com o Amarilis, né? Com o condomínio Amarilis. Então, não tem nada de concreto, não. Só no papel. Mas é um condomínio, é um projeto bem interessante, assim. Bem arrojado, É bem arrojado, mas fala assim mais ou menos, você lembra assim, o que tem lá? Eu sei que tem a biblioteca, obviamente. Vai ter biblioteca, restaurante, residências particulares, vai ter residências assim menores, conjugadas, né, mas cada um terá seu quarto. Vai ter cozinha coletiva e nessas residências individuais vai ter também condições da pessoa cozinhar, se quiser. Vai ter uma assistência médica hospitalar própria para o pessoal da terceira idade, fisioterapia, né? Todo esse processo de infraestrutura e áreas de lazer destinadas ao idoso. O hospital vai ficar perto, né? Então, qualquer problema vai... Agora, Marilza, tem assim, mais modernamente, eu já vi pessoas aqui falando, a própria professora Malo falou isso, que os projetos mais audaciosos atualmente não é de separar o velho, o idoso, num canto dele, é de misturar com várias gerações. Tem alguma coisa nesse sentido na Longevitar? Entendeu? É de envolver o idoso sabe que com o jovem. A Longevitar é uma pré-IC ainda, porque ela ainda não tem renda própria, então ela não tem como se manter. Agora que alugamos uma salinha ali no discernimento, para termos o material necessário de forma administrativa, material administrativo. Então, começamos agora, em janeiro. Isso é uma coisa muito recente. Então, tem eu, a Sônia Cavalcante, mais a Eliane Cardoso, que estamos querendo montar cursos. Para poder juntar dinheiro. Para poder ajudar, porque toda IC tem que se automanter, né? Tem que ser. Tem. Então, ela não tem. Eu acho que é a única pré-IC que não tem ainda cursos, oficinas. Então, nós estamos começando a elaborar isso este ano. Ficou para esse ano. Né? Ok? Obrigada. Cheguei bem. Obrigada, Marilza. Professora Maria do Carmo, Pensionologia, página 6, sexta linha. Poderia relacionar os paleopensenes com o tema do verbete? Bem, os paleopensenes referem-se àqueles pensenes antigos, que não são renovados, que são preservados a todo custo. E nesses locais, nessas casas, é muito comum perceber-se isso, pela falta de interação com o grupo externo, com as novidades,
Um dos grandes problemas das casas comuns, das casas para o idoso, dos abrigos para idosos, é esse isolamento. Inclusive, é assim, muito sinônimo de segregação. O idoso vai para casa e ele é esquecido. Ele vai para casa para o idoso, muitas vezes até pela própria família. Ele está lá também, estão cuidando, estão dando remedinho, está tomando banho, almoçando na hora certa, certinho. Se tiver algum problema mais sério, alguém vai ligar avisando a família. Então, ele é deixado lá. E resta ele cultivar esses pensamentos do tempo que ele tinha uma maior interação, uma maior atividade, que são coisas antigas. Então, muitas ideias ultrapassadas, crenças errôneas, e fica naquilo ali, ou mesmo a tristeza da pessoa. Acabou. Rosa, o Mater Pensene da Longevitar é o idoso produtivo, intelectualmente, né? Então, toda a infraestrutura da Longevitar está sendo criada nesse sentido, em que os idosos participem, né? Você tinha falado sobre isolamento do idoso, não é a ideia que seja um isolamento para idoso. A ideia é que a Longevitar abrigue os idosos nessas condições e que eles sejam motivados, de alguma forma, a produzirem também. Entendeu? Ótimo. Maria. Detalhe, que essa segregação acontece na nossa, vamos dizer assim, mais no Ocidente, porque no Oriente é o contrário. Exatamente. Então, é uma visão do idoso, é outra. Então, só para complementar essa, porque a gente sempre fica preso aqui, né? Nós, a gente tem essa visão. E lá é o contrário, né? Então, pelo contrário, ele é mais respeitado que os jovens, né? O idoso. Sim, a experiência de vida e a questão do envelhecimento em si, ela passa por fases diferentes. Então, você vai ver na história que teve época em que o idoso era muito valorizado, porque era visto como uma pessoa que deu certo na vida, que tinha uma boa condição financeira. Depois de um tempo, aquela mesma palavra, a palavra, por exemplo, velhice, era considerada como aquela pessoa que não deu certo, aquele que está dependente, que está jogado, que está devendo. Então, são fases, né? E aqui tem essa cultura, né, do descartável. Eu acho interessante também, só complementar o seguinte, que lá no Oriente, velhice é sinônimo de sabedoria. E vamos ler assim, eu no meu caso, meu avô viveu até 99 anos, eu aprendi muito com meu avô. Então, isso eu acho interessante, né? Colocar a criança em contato com o idoso, né? Porque ele passa, vamos dizer assim, eu tive um conhecimento sobre a natureza com meu avô, que até hoje eu trago comigo, né? Através dessa convivência. Então, ter essa convivência saudável também, porque nós aqui temos muito velho, lá esquecido, esclerosado, entendeu? Nós temos a tendência a guardar ele no quartinho, a gente fala, né? Esconder. E, às vezes até o jovem tem aquela vergonha de estar com o velho lá, né? Não sei o quê. E é lá nessa visão, né? E eu tive essa vivência, né? Muito rica, muito saudável de conviver com meu avô, e eu tive um conhecimento que até hoje eu guardo comigo, né? Ele quer falar? Parabéns pelo verbete, assim, obrigada. Pela profundidade da redação, dá para ver que você tem muita experiência no assunto. Tem um ponto na parafatologia que eu queria que você falasse um pouquinho, que é a questão da diferenciação entre o parapsiquismo e a senilidade. Como é que é a abordagem ideal para isso? Qual é a sua experiência dentro desse tópico específico? Eu não sei se vou saber responder com profundidade, mas assim, o que eu percebo lá, vivenciei um bom tempo com uma pessoa que se tornou muito minha amiga, já dessomada, uma senhora que estava cega. E ela relatava experiências, projeções, parapsiquismo assim acentuado, que eu tinha alguma repercussão quando ela falava. Aquilo para mim soava com o parapsiquismo mesmo. Mas na casa, ela já está doida, ela já está atrapalhada, ela está confusa. Olha que ela viu a família, viu o outro que morreu, essa confusão que acontecia. Então, eu ficava, quando estava sozinha com ela, nós conversávamos sobre isso. E ela dizia, mas é isso que eu estou sentindo, é isso que eu falo. Eu comentava coisas de projeção, coisas de percepções com ela.
Ela dizia, eu sei, eu converso. Eu já estava aqui, eu já estava cega. Quando meu irmão dessumou, eu fui lá de noite visitá-lo. Eu fui lá visitá-lo, conversei com ele. No outro dia que chegou a notícia que ele tinha dessumado, que ele tinha morrido, né? Que ela dizia, mas isso é muito confuso ali. Mesmo porque alguns, às vezes, até sintomas da velhice é essa coisa da visão, que às vezes é a visão por distorções do problema do cérebro, mesmo, né? Mnemônico mesmo, né? Que lembra do passado. E aí confunde com parapsiquismo mesmo. É uma situação muito complicada. E eu achava, assim, algumas coisas invejável para o psiquismo dela, no bom sentido, né? Tinha assim uma pessoa, puxa, como ela é perceptível, como ela consegue, como é uma pessoa boníssima, mas ao mesmo tempo, como é complicada a vida dela, porque o fato de não ter a visão era mais sério ainda, porque aí é que a coisa embananava tudo. Não, né? mas é porque a visão falhando, ela desenvolve outros mecanismos. Né? Então, e isso para as outras pessoas, para ela era mais um agravante ainda, porque ainda falava assim, mas não enxerga nada, como é que vai chegar até quem já morreu? Né? Era muito difícil a situação dela. Mas aí, mesmo que ela fosse uma criança ou um jovem, a problemática existiria. Sim. Não sim. é da senilidade só. Não, sim. Aí vem a questão mais do preconceito contra a pessoa mais velha. Parapsíquica. Outros casos também que percebi de confusão assim com a senilidade, a própria pessoa não sabia interpretar e ficava preocupada que estava ficando demente. Então, a própria pessoa percebia isso. E percebo casos assim, de pessoas que relatam projeções, essas coisas, mas interpretam simplesmente como um sonho, mas é uma riqueza de detalhes, e falei, aí não convém entrar no assunto para não dar nó na cabeça. Né? Maria do Carmo, por gentileza, na patologia, a linha de baixo para cima, o bolsão conservantista caracterizado pelo holopensene antigo e a repercussão, caindo na efeitologia, a repercussão desse bolsão para os recém-ingressos nessas casas, como é que fica? Você tem percebido alguma diferença com o tempo, quando alguém entra num bolsão desse? Eu percebo assim, aquele grupo de pessoas mantém aquele padrão de pensamento, a própria holopensene da instituição, da casa, que tem as pessoas. Eu acho que percebo agora uma mudança, embora não tenha atuado antes, quando era dirigido pelos fundadores, pelas equipes das irmãs religiosas, né, que faziam o trabalho lá. Quando foi mudado, que passou todo esse sistema, por exemplo, houve essa renovação nas normas de funcionamento das casas. Eu considero assim, algo semelhante ou paralelo, por exemplo, como que aconteceu com as Santa Casa de Misericórdia, né, que eram instituições fundadas pela Igreja Católica, que abrigavam essas pessoas, que davam assistência aos menos favorecidos, essas coisas. Quando essa coisa passou para o sistema de saúde, mudou, a coisa começou a ter uma outra função, outras ideias novas entraram. Então, foi uma troca de holopensene, assim, uma mudança que foi acontecendo. No caso dessas casas, eu considero que também acontece isso. Então, são pessoas aí já da comunidade, são profissionais que são a legislação exige que tenha assistente social, que tenha terapeuta ocupacional, embora nem sempre isso seja possível pelas condição financeira. Então, há uma maior entrada de pessoas diferentes, com mais novas, com novas ideias, de renovação. Mas esse bolsão você ainda percebe, até, eu acredito, pela egrégora da casa, vamos dizer assim. Aquilo é uma coisa antiga, é um prédio antigo, que tem muita história, que tem muito ali, você entra, você percebe uma coisa diferente. Eu já estou acostumada, não percebo mais tanto, porque eu entro lá, eu já conheço o ambiente. Mas eu noto que quando eu vou com pessoas que estão entrando pela primeira vez, a pessoa tem aquele choque, assim, como se estivesse entrando num lugar, tudo cheira velho, alguma coisa assim, né? Aquela coisa da conservadora mesmo. E os novos, quando chegam na casa,
é comum haver um período de depressão, tempo de tristeza, muitas vezes choram, não querem se alimentar, sente falta da família, isso é natural, lógico. E há uma certa resistência, depois o tempo vai incorporando, né? Nesse caso, eu acho que um ponto muito bom é a visita. Né? A visita traz a novidade, traz a alegria, traz a conversa, as festas, então dá uma é como se passasse um ventinho por lá, amenizando isso. Quando tem visita de crianças, né, que as escolas levam, né? Então tem aquela alegria, o barulho da criança, aquela coisa diferente, dá uma mudada no ambiente, é bastante melhor. Só acrescentando, você percebeu-se de algum ingresso, que o efeito desse holopensene, assim, de tristeza, se ele surgiu efeito mesmo depois de algum tempo, nessas pessoas que ficaram lá recente, entendeu? Se mudou o padrão pensênico das pessoas? Eu não posso dizer... o padrão da casa. Não, eu diria assim, às vezes que até o contrário. A pessoa entra... na minha percepção, a pessoa entra na casa, ela tem uma introspecção, uma certa estranhamento do ambiente, mas depois começam a formar as amizades. Então é uma coisa assim, mais que, como eu falei, é mais a mudança que tem agora de ter essa comunicação, a tentativa, vamos dizer assim, de comunicação com o exterior, pessoas que vão trabalhar lá, os fisioterapeutas, essas coisas, assim. Há uma pessoa, às vezes aquilo ali representa mais do que ela tinha em casa. Então ela passa a participar de algumas coisas e vão formando os grupos de amigos. Então as pessoas vão chegando a uns, chegando a outro, tem assim os que não se largam, os que não se olham, né? E isso é uma coisa que eu acho interessante. Vão participar de uma atividade, estão sempre juntos, vão formando novos núcleos e vai havendo eu acredito assim, até uma melhora com o tempo. Depois a pessoa vai se acomodando naquilo. Quando eles estão adoentados, eu noto mais. Aí a pessoa se retrai e ela sente falta de casa. É a ocasião em que eles mais comentam que eles gostariam de ter a casa deles. Fora disso, assim, de um modo geral, mesmo os que não gostam muito, não reclamam, sabem que estão melhor lá do que se estivesse sozinho, ou até com algumas pessoas com quem não se dão. Mas em casos de doença é comum você perceber, eles comentarem, eu queria ter uma casa para ficar. Entendi. Ok, obrigada. Obrigada. Rosa. Oi, tá. Olá. Oi. Eu queria fazer duas perguntas, tá? A primeira é assim, na fatologia, na página 7, você comenta da oportunidade de se dedicar ao autoconhecimento na terceira e quarta idades, né? Você também coloca a técnica da Recim. E agora há pouco vocês estavam falando sobre essa coisa de o idoso ter que ficar no ambiente dele, que às vezes é melhor, né? Que você não tire ele do ambiente que ele estava acostumado. Tem essa coisa de o idoso também sempre, a gente vê, assim, tem essa tendência de ter essa ideia assim, de que o idoso vive para o passado, né? Tem esses pensamentos focados no passado. Como que a gente, assim, o que você pensa, né, nós nos tornarmos idosos que não, sabe, que fazem recins, que fazem autopesquisa, que não ficam, né? Como que leva para o idoso essa capacidade de dar uma reciclada, sabe? Porque a gente não ficar velho, é isso? Não ficar focado no passado, não achar que não dá mais, né? Porque a gente vê às vezes pessoas assim de 60 anos que são super ativas, trabalham e tudo. E aí você fala para a pessoa, e aí, como é que está a sua autopesquisa, né? Isso é só para a próxima vida, né? Agora já não dá mais. E você vê que a pessoa está totalmente ativa ali, ela pensa que não dá para fazer mais nada, né? Então, como que a gente pode contribuir assim, para essas pessoas? Eu vejo, foi uma certa surpresa, entre aspas, assim, quando eu comecei a pesquisar o tema. Eu pensei em fazer um verbete relacionado ao ambiente que eu partilhava na casa que eu
participo como voluntária, onde eu atuo como voluntária. Falei, então, é aquela ideia, tanto que a minha sugestão de título foi asilo de velhice. Aí disseram, não, isso aí não usa mais, né? Embora, porque lá tem esse nome ainda, né? Preserva o nome, a razão social é essa, e em muitos lugares ainda são, que é uma nomenclatura que está em desuso e vai ter até que ser alterada, né? Isso já até faz parte das regras, para mudar a ideia do o ranço, né, o preconceito. Isso é preconceito, né? Porque na Itália, asilo é colégio, creche para criança. Sim, e a própria o asilo tanto pode ser para a infância como até para prisioneiros, né, como uma casa de reclusão. Quando eu comecei a observar isso, eu falei, vou olhar, fazer pesquisa de outros locais, outras casas, abro a internet lá, mas focada nisso. Abra a internet, ponho lá, asilo, casa para idoso. Começa a aparecer uns lugares de um luxo, uns lugares maravilhosos, os preços, lugares onde as pessoas pagam 10, 12 mil por mês, sem cuidados especiais. Sem cuidados especiais, que aí é tudo cobrado à parte. Falei, peraí, a história não é bem assim, né? Existe mais de um tipo de casa para o idoso, existe mais coisas. E expandindo isso, eu falei, nós vamos ter, deve surgir em breve, por exemplo, a Longevitar, que vai ser uma casa pro idoso mais diferenciada ainda. Essa questão do desenvolvimento é o trabalho que a pessoa vai vendo, seria a escolha que você vai tendo durante a vida, o desenvolvimento da pessoa, o foco dela. Se você mantiver a sua intenção de continuar escrevendo, muitas pessoas até daqui, que estão na terceira e até na quarta idade, que frequentam aqui o tertuliário, eu já ouvi vários afirmarem que estão na melhor fase da vida, embora tenha reumatismo, tenha qualquer outra coisa assim, pela produção, pela qualidade da produção. Então, tudo depende da direção que a pessoa pode dar a isso, né? Tá, e a segunda pergunta é assim, na fatologia também na página 7, você fala, o ouvinte atento e interessado, suavizando as experiências sofridas no passado. Como que esse ato de ouvir ameniza, né? Ameniza bastante. Eu considero a pessoa, quando você vai fazer uma visita a um lugar desse, você começa a conversar com a pessoa, elas têm histórias incríveis, superações que eu fico pensando que com todas as chances, os aportes que eu tive na vida, se eu faria aquilo. Porque são viradas esplêndidas da condição. Um dos casos, por exemplo, é uma senhora que também já dessomada, neta de escravos, filhas, então, da filha daquela geração que ficou perdida, porque os pais os avós eram escravos, mas os filhos nasciam livres. Mas não tinha condição nenhuma, eram errantes, vamos dizer assim. Então, ela me passava uma mensagem tão interessante e dizia assim, que ela dessomou com 92, 93 anos, uma lucidez que ela dizia, e eu trabalhei na fábrica tal lá, tantos dias, tantos meses, tantos anos. Eu entrei dia tal, eu saí dia tal, uma coisa invejável, a capacidade da memória da mulher. Era impressionante. O detalhismo. Ela conseguiu se alfabetizar depois de adulta, porque o pai dizia que mulher não precisava ir para a escola. Se tornou professora da religião, de catequese, essas coisas, mas uma coisa me chamou a atenção nisso. Ela ressaltava muito, o ponto que ela mais chamava atenção para os alunos dela, que eram também crianças simples, adolescentes, ela falava, pesquise, pergunte aos seus pais a história de vida deles. Você vai entender por que você é assim, por que eles passaram, por que eles agem assim. Eu achei aquilo de uma sabedoria incrível, né? A pessoa vai chegar a um ponto desse, de entendimento. Não tinha rancor nenhum por tudo que passou. Ela não tinha, ela entendia, ela falava a condição do pai, a condição da família, que foi muito mais difícil que a dela ainda, né? Superação total. Ela lia, ela se interessava, ela conversava, ela era atualizada, uma vontade de aprender incrível. E gostava de contar a história dela, e era uma história bonita, né? Não alegre, mas uma história bonita, né? E isso tem muito. Então,
quando você dá chance a isso para a pessoa, eu acho que também ela exercita o cérebro também, porque ela começa a buscar. Então, procura lembrar das pessoas, da cidade que morou, de coisas. É um exercício mental e muitas vezes de desabafo, né? Eu acho que estreita as amizades. Vou perguntar, Cláudia. Maria do Carmo, como é que você vê a condição da PROEX, ou do sentido de vida, para a pessoa ter uma diretrix, como remédio para essa condição da melancolia e da falta de sentido, ou desse estado em que as pessoas se encontram, em que ela tem preconceito com a própria condição da velhice? Ou seja, eu estou colocando aqui, a PROEX pode ser a vacina, ou pode ser o remédio, a noção de PROEX, a vacina é um remédio para isso, para essa condição de beco sem saída que a velhice representa hoje. Eu acho importantíssimo como eu diria, a gente pensar no envelhecimento e passar isso para as gerações que vêm vindo, essa questão de a pessoa entender que é uma fase do desenvolvimento, não é uma desgraça, vamos dizer, uma fase do desenvolvimento. Se você tiver uma direção, um norte, estiver dentro do que você considera que está te fazendo bem, que seria dentro do rumo da PROEX, acho que tem tudo a ver, para facilitar esse entendimento. Você não vai ver isso como um ponto de maturidade, você atingir até melhores condições do que se você não tivesse pensado em nada disso antes, né? Não sei se eu te respondi. Claro, que geralmente as pessoas falam, não tenho tempo para fazer a PROEX. Aí chega na velhice, esquece do conceito de PROEX e fica só na questão somática. Aí fica, essa é a questão, se você tiver um preparo para isso, você não vai valorizar tanto a deficiência somática, a debilidade física, né? Aquilo importa, dói, mas não é o fundamental, né? Agora, outra questão é em relação ao preconceito que existe na velhice, principalmente de jovens em relação à velhice, estigmatização da velhice. Não será que não é o próprio idoso que tem que trabalhar dentro dele a questão de desfazer esse preconceito que às vezes a própria pessoa tem gente até que não quer chegar à velhice, fala, não, eu não quero ficar velho, eu prefiro morrer mais cedo. Não é um preconceito muito grande das próprias pessoas com essa condição? Eu acredito que dessa geração atual, digamos assim, vai ser esse um grande problema. Eu acho que tá ligado. Até um tempo atrás não, está falando, está normal, está normal. Havia essa conotação. Eu acho que o idoso não se sentia tão relegado. Há uma teoria, uma noção dentro da sociologia agora que remete muito isso, que o envelhecimento que está tão presente, a faixa que está mais crescendo na população, é um fator determinante de exclusão. Atualmente a terceira idade é vista como uma fonte de renda, né? Então é oferecido muita coisa. O pessoal da terceira idade tem viagens, tem hotéis, os hotéis estão se adaptando a isso. Você vai encontrar na internet imóveis, prédios que foram construídos com a ideia de atender projetados para casais jovens com crianças. E o que os arquitetos estão fazendo? Adequando tudo aquilo para os idosos, porque eles têm mais condição financeira, eles têm mais renda, mas essa condição financeira é um fator de divisor de águas aí. Então, quem tem condição de participar disso, entra para um time. Quem não tem é excluído totalmente. Então, é jogado à margem mesmo. E a população está envelhecendo, né? Envelhecendo. E se você for analisar, é o local onde a faixa de idade, onde você percebe mais a diferença dessa condição social. Né? Então, Porque a velhice custa muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro que se gasta com remédio, muito dinheiro que se gasta para manter uma saúde, um corpo andante. Né? É fisioterapia, uma série de... Então, custa dinheiro. Quem não tem o recurso... Os bairros melhores, há uma pesquisa por bairros, em São Paulo mesmo, os bairros mais nobres têm mais idosos do que periferia, mesmo porque essa condição financeira mais... Prolonga a vida, né? Prolonga, né? E dificulta isso aí.
Vamos adiante aqui, então. Mais uma pergunta sobre a longevidade, que você já respondeu. Vamos agora ao seguinte. Também você acho que já respondeu, mas se você precisar de dar fazer uma síntese, você faz. Na fatologia, página 6, final da terceira linha, gostaria que abordasse os preendimentos privados destinados aos gerontes. Você falou vários aí, mas faz um fechamento. Sim, esses empreendimentos, muita coisa é construída para essas condições, situações onde são condomínios fechados só para idosos, alguns sociólogos, psicólogos, consideram isso uma coisa desfavorável para o idoso, porque acaba isolando, e a gente vê relatos de pessoas, ali dentro ele tem tudo, ele tem salão de beleza, ele tem ginástica, ele tem médico, ele tem tudo, ele não precisa sair dali. É um lugar extremamente confortável que ele tem condição de pagar. E isso, muitas vezes, a pessoa não quer nem, eu vou lá visitar meu filho, que tem aquelas crianças chorando, não quero aquilo, eu estou aqui sossegado, eu tenho o meu TV de grande dimensão, filmes, o que eu quiser eu tenho aqui. Acaba tendo já uma coisa de segregação. Chegam aos apart-hotéis, são verdadeiros hotéis, é muito variado isso, as clínicas que tem de tudo também. E aí aparece também aqueles empreendimentos mais simples, que são feitos pelas prefeituras, né? Em São Paulo tem um projeto que chama Vila Dignidade. É uma parceria do Estado com as prefeituras, onde a prefeitura cede o terreno, o Estado e as secretarias de habitação, essas coisas, constroem essas casas, são casas de 40 metros, com uma sala conjugada com cozinha, um banheiro e um quarto, uma kitnet, mas totalmente adaptada nos moldes, nas medidas adequadas aos idosos. Dentro de um terreno, uma área comum, onde tem o salão de festa, e as prefeituras se incumbem de colocar ali um assistente social para fornecer todo o amparo a essas pessoas, a ter condição de lazer. Muito disso, às vezes, é só propaganda política, né? Em algumas cidades sai, em outras não, depende do interesse da população. Em algumas cidades a coisa funciona muito bem e há uma interação. E a pessoa não paga pela casa, ela tem só que comprovar que ela não tem condição e ela ser independente. Aí ela tem acesso a isso. São projetos variados, né? Nem sempre esbarrando no dinheiro. Em fatologia, página 7, final da terceira linha, poderia discorrer sobre o descarte dos objetos de valor sentimental na mudança? Esse é uma coisa interessante, porque você conversando com os idosos, muitas vezes eles relatam aquela saudade do objeto que ele tinha. Então, por exemplo, uma senhora que teve uma máquina de costura, que já foi da avó, que foi da mãe, que bordou o enxoval da filha, que costurou, e de repente, de uma hora para outra, ela simplesmente tem que largar tudo aquilo para trás, porque lá na casa ela vai ter a caminha dela, um local simples, não tem condição de levar isso. Nesses apartamentos, num desses locais assim de mais luxo, eu vi até que a decoração tanto podia você usar de lá, como você levar os seus móveis, os seus projetos, os seus objetos, ou contratar um decorador especial que ele faz o seu quarto. Que aí alivia um pouco essa coisa, né? Pode contar. Tudo bom? Oi, vem. Ali na página 8, você fala um pouco sobre esse segundo crescendo, da crescendologia, que é a ampliação da assistência a partir do crescendo Tacon Tares. Eu considero, muitas vezes, na casa mais simples, nesse ambiente menos favorecido, vamos dizer assim, que você vai ter uma aproximação, são pessoas com uma cultura menor grau de instrução, muitas vezes mais sofridas, e você sempre acaba, a forma de você se aproximar da pessoa é através da Tacon, né? De você chegar para ela, de você estabelecer uma amizade, é você ouvir e não dizer, não, isso é tudo bobagem, isso aí não... A pessoa vivenciou aquilo, teve aquele sofrimento, não é para ser menosprezado. E a partir de que você vai estabelecendo essa amizade, esse entrosamento, essa confiança,
surge a oportunidade de um esclarecimento maior, de pelo menos você fazer uma preparação para que a pessoa possa ter uma dessoma mais, uma melhor perspectiva, vamos dizer assim, não aquilo de você, o medo de que eu vou para o inferno, ou a ideia que vai para o céu, qualquer coisa. Eu acho que é uma tarefa suave, vamos dizer assim, uma coisa que você tem chegando, então vai aprimorando nisso aí. Eu acho que, na minha condição, nesse ambiente, ainda é chegar pela TACOM. Mas, de certa forma, isso tem bastante relação com a questão religiosa, né? Assim, a TARES, nesse contexto, tem muito a ver com limpar assim, os mitos que a religião coloca para a pessoa ter uma tranquilidade de aproveitar melhor a vida e o pós-vida. Né? Vai havendo uma expansão disso. Eu considero também você valorizar o que a pessoa fez. Às vezes ela se sente... Conheci algumas pessoas que se sentiam intimidadas ou incomodadas de serem atendidas. Então, ela recebia um carinho ou uma atenção, como assim, não, mas eu não mereço isso, ou alguém lá, a equipe de enfermagem está tendo cuidado comigo, eu estou dando trabalho, coisas desse tipo. E aí, então, eu levava a pessoa a refletir, e falava, mas quantas pessoas você já cuidou? E tinha sido... desde a família até muitas vezes a família dos patrões, porque a maioria foi empregada doméstica, aquelas que às vezes trabalharam uma vida toda com uma família. Então cuidou do filho, cuidou da avó, cuidou do pai, do avô, do patrão, nem às vezes dela mesmo, né? Falei, então se permita receber esse tipo de cuidado, né? Como você gostava de fazer, as pessoas também gostam de fazer por você. É interessante o que você está falando, porque a gente tira aquela imagem de que TARES tem que ser só falando sobre PROEX, sobre amparador, sobre, né? Não, evolução. Eu acho que é uma aceitação do merecimento, esse tipo de conversa é uma conversa tarística, de dar esclarecimento. Um alívio para elas. Ela falava, não, realmente. E aí você dá um pouco de corda, aquilo sai histórias até. A verbetógrafa Maria do Carmo, uma pergunta de Uberaba para você, de uma verbetógrafa também. Meu marido está em fase avançada de Alzheimer. Na nossa cidade não existe clínica para uma qualidade de vida. Poderia falar sobre sua vivência na clínica pró-idoso com bom nível assistencial? No caso do Alzheimer, especificamente. Do Alzheimer. A casa... Obrigada a quem mandou, que eu estou reconhecendo, a pessoa amiga. Na casa onde eu atuo, não tem um serviço especializado a isso, né? Mas conheço algumas pessoas que têm familiares que precisaram ser levados para uma casa para o idoso e recebem um atendimento bom, um atendimento diferenciado, mas a pessoa sempre vai acabar ficando, me parece, que se restringe a esse atendimento mesmo da pessoa. Não vai haver uma melhora, não vai... E ter alguém para cuidar ali, alguém para ficar do lado, para atender. Então, para que essa pessoa não precise ficar imobilizada, ou que você tenho aquele paciente que circula muito, ele não para, fica perambulando o tempo todo. E você ter uma pessoa andando atrás dessa pessoa o tempo todo, muitas vezes é inviável totalmente pela redução de pessoal, né? É uma condição bastante complicada. Eu não saberia responder onde tem um lugar especializado para tratar isso, que vai fazer um tratamento diferenciado para o paciente. De Uberaba. De Uberaba. Há uns relatos que eu encontrei também de pessoas na Europa que levam os seus idosos para serem tratados na Tailândia, porque é mais barato e a pessoa alegou, por exemplo, não tem a mãe ou o pai, não reconhece mais a família. Então, falou, eu colocar lá, é um lugar que tem... os idosos são bem tratados, porque essas pessoas, como ela citou, eles não admitem você dar o seu idoso para alguém cuidar, é a família que cuida. Então, eles têm a prática, têm a experiência. Uma coisa que está se perdendo agora, porque sempre foi uma coisa da mulher. Hoje em dia, a mulher trabalha fora,
você não tem muito o cuidado, muitas vezes nem com os filhos, né? Quanto mais com o idoso. Então vai ficando uma situação complicada. Né? É bem complicado, né? É. A verbetógrafa Maria do Carmo, Trinomiologia, página 8, terceira linha. Poderia explicar o trinômio casa paterna, casa conjugal, casa pró-idoso? A questão aqui foi só elencar, por exemplo, as fases da vida, né? Normalmente você vai viver grande parte da sua vida na casa com os pais, até que resolve ter a sua própria vida, a sua própria família, e muitas vezes a necessidade de, ou no caso de viuvez ou alguma outra coisa, a pessoa precisar de uma casa pró-idoso, precisar sair do contato da família. Seria simplesmente essa a motivação aqui, né? Essa pergunta aqui vem da Alemanha para você. Parabenizo a professora Maria do Carmo pela relevância do tema abordado, enfatizando pontos importantes, nem sempre levados a sério. Agradeço também por nos trazer reflexão sobre o que estamos planejando para a nossa própria condição futura de geronte. Aí vem a pergunta. Na página 9, paradoxologia, final da segunda linha, poderia expandir o paradoxo do mental soma saudável em soma decrépito? Como interagir com pessoas nessa condição? Paradoxo. É página 9, paradoxo. Soma saudável, mental soma decrépito, né? Essa condição é mais ou menos comum nas pessoas com a demência, né? O próprio Alzheimer, até que chega um ponto em que o soma também fica debilitado. Mas a pessoa, você olha e não acredita que ela está totalmente demenciada, totalmente fora da atenção, não consegue se comunicar. E esse soma saudável faz com que essa situação perdure, porque a pessoa não está adoentada, esse soma muitas vezes vai durar um bom tempo. Deixa eu só fazer uma parte aí. Sim. O pessoal de Alzheimer, ele esquece de comer, esquece de se hidratar. Ele não toma água, não come, porque ele esquece. Então, às vezes, até ele engorda, porque a família ou o cuidador fica empurrando muita comida nele. A tendência do pessoal de Alzheimer é até viver bastante. Porque ele fica, a não ser que tenha alguma outra patologia, a não ser que tenha outra patologia. Mas, de uma forma geral, se for só o Alzheimer, se ele for bem cuidado, a tendência é... Uma tendência de 10 anos a sobrevida, porque ninguém morre de Alzheimer, morre com Alzheimer. Porque ele não é uma doença fatal, né? Ele é uma doença degenerativa. Eu sei, mas as células, de alguma maneira, vão com o tempo acaba atingindo regiões do cérebro que atinge que a coordenação motora, a respiração, e isso a pessoa acaba dessomando. Tem pessoas, pelo que eu observei, casos que é mais rápido, casos que são muito prolongados, casos de pessoas assim... outra questão que eu queria colocar aqui eu acho um pouco estranho aquela ideia de que é comum os médicos dizerem, quando há um caso de demência, vamos dizer, na família, eu tenho pena da família, porque o doente não sofre. E eu não penso assim, eu acho que porque o doente você vê um sofrimento terrível. Isso. Há caso que a pessoa sabe, aconteceu algo semelhante com a minha mãe, embora ela tenha durado um pouco tempo nessa condição, mas ela sabia que nós não entendíamos o que ela falava, e ela sabia que ela não conseguia se explicar. E aquilo é uma coisa terrível, é um sofrimento muito grande, muito grande. Eu me lembro que meu pai ficou 10 anos com Alzheimer. Nossa. Então, de vez em quando, ele tinha o que eu chamava de espasmo, né? Mas agora, eu acho que ilhas de lucidez, assim. Ele tinha, assim, pequenos lapsos de lucidez, ao contrário que a gente tem lapsos... Dá uma alegria grande na gente. E aí eu percebia aquele pânico que ele tinha, de saber que é como se... Imagina você dormindo um tempo e, de repente, você acorda. E aquilo, essas ilhas começavam a se escassear, mas, assim, naquele momento ele tinha aquele pânico, aquela...
É uma coisa ruim, não é muito boa, não. E uma coisa que eu considerei também, que a impressão que eu tinha quando eu não convivia com essas pessoas, é assim, a pessoa não está falando coisa com coisa, ela está toda atrapalhada, ela é toda... Quando você começa a conviver com uma pessoa, você observa que aquilo tem toda uma lógica, tem toda uma razão daquela preocupação, daquilo dela querer ir embora, porque deu uma determinada hora, precisa ir para casa, né? Porque eles precisam ir para casa. Tem toda uma lógica, só que está fora do contexto. Mas então aquele sofrimento que ela tem, que ela precisa em casa preparar o jantar, que o marido vai chegar, que o marido está trabalhando, as crianças estão na escola, tudo aquelas... É toda uma coisa muito lógica, que para ela é real. Então não diga, não existe bobagem. Não é bobagem, está só fora de lugar, só fora do tempo. Complicado. E é um sofrimento da pessoa tremer, ela fica angustiada. É só a gente lembrar, por exemplo, eu tenho uma memória complicada, até porque eu tenho uma genética pesada de Alzheimer também. Você está conversando, você quer falar uma coisa, aquilo não vem, dá um sofrimento na gente. Entendeu? A gente finge, a gente bota outra palavra no lugar, troca de assunto, mas que dá um certo sofrimento, dá um pânico, assim, né? Eu acho que dá um certo desconforto. Você sente que não está se fazendo, não está tendo uma comunicação clara, não está conseguindo fazer o que você quer fazer. E aí o mental soma pode estar super alerta, pode ter todo um processo de super dotação, condição super tranquila, serena, mas o corpo não está te ajudando mais. Você falou que veio uma questão da Alemanha, né? A Regina Estman teve uma experiência lá, minha colega do Colégio da Dessomatologia, infelizmente ela foi embora agora, há uma hora atrás, na hora que começou, estava aqui com a gente. E eu até tinha comentado com ela, dela comentar a experiência que ela teve lá na Alemanha, fez alguns cursos, e eles têm um sistema de abrigos, de casas, vamos dizer assim, onde algo semelhante com aquilo que disse da Longevital, onde as pessoas têm a sua área reservada, o seu quarto, a sua área de privacidade, e uma área em comum, onde tem as áreas de refeições, as áreas de cozinha, e isso é partilhado por pessoas de todas as idades. Então, ela comentava, tem pessoas idosas, muito velhas, casais com criancinhas, jovens estudantes. Então, a pessoa, basta ela sair do quarto dela, que ela vai ter um contato com diferentes gerações, com diferentes ideias, né? É um projeto ideal, seria, né? Mas isso é que é o ideal. É o ideal. É não isolar o idoso, mesmo que seja em casa, muito bem preparado. E ter a privacidade a hora que quer. Basta se recolher, pronto. Em relação ao Longevitar, existe, desde que foi criado o grupo Longevitar, que hoje é a PREIC, há uma recomendação do professor Valdo, que o pessoal da Longevitar faça um viés com a Sinvex e com a Evolucim. Então, existe esse projeto de futuro, não de momento. No momento, a gente está, assim... eu acho, é o ideal. Fazer esse viés dessa interação com essas duas ICs. Continua, fala. Aqui na página 9, na filiologia, amar ou feliz. Essa pergunta é a mesma pergunta da Kelly Tertuliana aqui. Essa mariofilia é aquela devoção infantilizada para Maria. É uma coisa comum de você achar, né? É a devoção, aquela coisa assim que se torna até uma coisa bem infantil, aquela coisa da mamãe. Né? No caso, referindo-se à Nossa Senhora, né? Tem que ligar. Não. Existe um brinquedo, uma coisa assim, Super Mario, né? Será que é isso? Não. Posso? Pode falar. Eu lembrei da questão da Sinvex, de que a Longevitar fosse construída próximo, que eu lembrei... Não, é só botar mais lá. É interação. É interação. Em Belém do Pará, há ainda até hoje um asilo enorme de idosos, né, público, e do lado havia um orfanato que na época era para filhos de tuberculosos. E eu era voluntária desse asilo.
e, ao mesmo tempo, eu fazia doações para o orfanato. E eram, assim, 2 instituições enormes, maravilhosas. A de criança tinha piscina e tal. A dos idosos tinha uma horta maravilhosa, um jardim fantástico. E eu dizia assim para a assistente social de lá do asilo: gente, cadê o portão que passa um lado para o outro? Coisa melhor para idoso do que criança. Coisa melhor para criança do que uma pessoa idosa já vivida, cheia de também vontade de cuidar, né? Nunca eles conseguiram abrir um portão maravilhoso que fizesse essa comunicação e utilidade de espaços. Porque tinha uma piscina fantástica para os idosos se exercitarem, havia uma horta com jardim, pomar, para as crianças usufruírem e compartilhar esse cuidado. Nunca eles tiveram a ideia, e, gente, foram anos e anos, né? E nunca conseguiram fazer. Uma outra coisa que eu achei assim, interessante dessa questão de idosos é que, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu descobri que os casarões da Lapa estavam sendo subutilizados, né? E os idosos, grupos de idosos, resolveram se unir e, tipo, 10 idosos alugarem os casarões da Lapa e ocuparem como uma comunidade, né? E dividiam as atividades, quem saía para fazer as compras, quem fazia a comida, quem limpava a casa, e tinham a liberdade de entrar e sair a hora que queriam, né? Então, achei isso, assim, também uma outra coisa... Uma iniciativa boa, né? E uma outra coisa, iniciativa maravilhosa, que eu vi, isso tem menos de um ano, é de uma gaúcha que resolveu ir nos asilos, né, ou lugares onde ficavam idosos, coletar histórias. Então, elas coletam histórias dessas pessoas que querem contar suas histórias e levam essas histórias, é um projeto sobre histórias de vida, uma coisa assim. E elas levam para hospitais onde tem crianças que estão ali com doenças muito sérias. Aí elas contam a história como se aquela história como se fosse de um herói, de um personagem vivo. E as crianças desenham as histórias. E se a criança quiser conhecer o personagem dessa história, ainda levam lá. Eles levam, ou o idoso vai à instituição, ou a criança vai à instituição do idoso. E tem sido assim, eles, de saberem que a história deles é muito significativa para aquela criança, e aquela criança conhecer o personagem de uma história viva, né? É muito importante isso, né? Muito boa essa contribuição. Assim, sugerir, seria legal, nessa mariofilia, você colocar Maria Ofilia, não, isso já está constituído, é o professor Valdo que criou essa palavra. Por favor, na página 9, na sindromologia, você poderia, Maria do Carmo, contextualizar a síndrome da mediocrização grupal? Aqui é a ideia de você manter o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão das ideias, na média. Né? Não, nada que extrapole, e isso vai fazendo com que o grupo todo acabe pensando da mesma maneira. Acaba tendo, é difícil alguém ter uma expansão ali de uma ideia nova, de um projeto novo. Quando você chega com uma ideia nova, tem uma certa resistência, depois, com o tempo, que às vezes vai conseguindo adentrar nisso aí. Ok, obrigada. Bem? Então, vamos aqui agora a professora Maria do Carmo, binomiologia, página 8, final da 3ª linha. O binômio grandes ideias, soluções simples, facilitando o cotidiano na casa pró-idoso. Poderia detalhar? Um exemplo foi o que ela falou, do portão ligando a casa de idosos para a casa de crianças, né? Seria Isso aí eu observo assim também, quando há maior acesso a pessoas diferentes. Quando você fica muito dentro do lugar, você acostuma e não tem muitas ideias. Quando chegam pessoas novas, às vezes alguém comenta, olha, está com um problema disso, alguém dá lá uma ajeitada, muda uma porta, muda um móvel, adapta alguma coisa, reconstitui outra e acabou o problema, né? Acabou, então... Então, grandes ideias, soluções simples, é isso aí. Resolve bastante.
A verbetógrafa Maria do Carmo, Fatologia, página 7, final da nona linha. Poderia esclarecer as realidades das mágoas, remorsos e saudades a serem superados antes da dessoma? A maioria dos idosos que eu tive contato ali, que estão na casa, a pessoa não... nesse padrão de casa, normalmente a pessoa não vai porque ela quer, ela vai porque ela precisa. É diferente daqueles relatos de pessoas que têm um padrão de vida, que consegue vende os seus imóveis, muda-se para um lugar tranquilo, onde alguém vai te providenciar o que você precisa, você vai ser assistido. Nessa condição, normalmente a pessoa está sozinha, ela foi para lá porque ela não tem quem cuida, ou ela está morando sozinha, ou ela está se sentindo um peso na casa de alguém, ou sendo tratada como um peso. Relações difíceis, relações conflituosas, muitos casos de alcoolismo, drogadição, doença, a pessoa já está ficando demenciada, ou está com imobilidade, não tem condição de se locomover, de alguma forma ela é levada para lá. Isso acontece, apesar que eu citei assim, não é uma coisa de muita vontade de mudar para lá. Essa coisa da pessoa às vezes, ser levada para uma instituição, acontece também, me surpreendeu, porque tem relatos de pessoas que moram também em lugares de padrão alto, mas teve lá um mal-estar, ou foi hospitalizado, e a hora que acordou, voltou, já estava lá na casa nova, né? Então são relações conflituosas, relações de mágoa, mesmo de sentimento, e aquilo perdura na pessoa, fica difícil. Aí a gente conhece aqueles casos de pessoas que estão pré-agonizantes ou agonizantes, mas que não dessomam antes de chegar a visita de alguém, de dizer alguma coisa, a pessoa fica em sofrimento. Então aquela mágoa, aquela tristeza que vai ser levada para outras vidas, para outra situação, né? Então, essa pergunta e a próxima vieram de Madrid para você. Fatologia, página 7, 13ª linha de baixo para cima. Poderia sugerir alguma instituição existente na nossa SOCIM, onde se poderia discutir a saúde debilitada e o convívio diário com deficientes visuais, deficientes auditivos, afásicos, hemiplégicos e demais sequelas derivadas de acidentes vascular cerebral, que é o AVC, quedas, mal de Parkinson e mal de Alzheimer? Ela quer o quê? Uma instituição que atenda esses sequelados, né? Eu não saberia indicar, por exemplo, alguém assim. Eu vejo lá nesses locais que o convívio torna-se difícil muitas vezes. Tem pessoas, entre os próprios moradores, não há um entendimento, um esclarecimento do grau da restrição do outro, da dificuldade do outro, da sequela que ele tem. Às vezes é tomado como uma coisa muito irritante, porque a pessoa fica ali repetindo as mesmas coisas, e aqueles que estão em melhor condição não aceitam aquilo. Você não tem condição. Eu vou uma vez por semana lá e faço atividades com eles. Você está fazendo atividades com aqueles que gostam de participar, e algum que está mais demenciado fica insistindo ali, como dizendo, atrapalhando. É uma criança que fica ali enchendo as paciências, repete aquilo e repete. Aquilo dá uma irritação muito grande neles. Então, a pessoa, ou que não ouve, ou que o próprio afásico não consegue se manifestar, tem dificuldade, é uma situação bem complicada. Um local especializado, que tivesse todo um treinamento, seria logicamente o ideal, né? Uma condição melhor para atender, mas faz o que dá com o que se tem. Tem que procurar bastante, né? Eu preciso de falar no microfone. O estado da cidade que a pessoa mora, ela tem que procurar na redondeza, se ela tem interesse pessoal, né, nessa indicação. Olhar, existem locais que são mais aparelhados para isso, né? Eu não quanto sabia mais indicar. Aparelhado, mais caro. Mais. Normalmente. A verbetógrafa Maria do Carmo, para Fatologia, página 7, 3ª linha. Poderia comentar as exteriorizações de ectoplasmia
em benefício dos moradores? Isso faz parte do, digamos, do processo do amparo de função. Você se predispõe a trabalhar e imediatamente a coisa começa a fluir. É comum você sair de lá, começa a ficar olhos marejados, lacrimejamento, coriza, formas assim intensas. Às vezes não relaciono nem com o momento específico. Depois é que eu vou avaliar ou fico sabendo de alguma condição, mas isso é uma coisa comum de acontecer. Essa exteriorização e totalmente não programada. Você está atento a outra coisa e você está sendo usado naquele momento, né? Eu acho valioso. Em neossinapsologia, página 8, quarta linha, gostaria que comentasse as neossinapses derivadas da imersão mental somática e gesticonológica. Aí nós estamos nos referindo às pessoas que continuam ou inserem no processo da escrita, da construção de trabalhos mentais somáticos, né? Essa continuação, essa continuidade no trabalho vai sempre favorecer, vai estar sempre, à medida que você perde alguns neurônios, você vai capacitando outros, formando novos, né? Para produção de novos trabalhos. Tudo bem? A professora Maria do Carmo, Fatologia, página 7, final da quarta e terceira linhas de baixo para cima. Você fala sobre a oportunidade de se dedicar ao autoconhecimento na terceira e quarta idades e sobre o empreendedorismo a partir da moradia coletiva. Na sua experiência, estas oportunidades são incentivadas nas casas pró-idosos do Brasil, no Brasil? De que maneira? Eu acho que não são incentivadas, não conheço pessoalmente um caso assim. É como aquela situação que a gente procura fazer isso, né? Incentivar a pessoa a produzir, a melhorar, a se autoconhecer. É um trabalho complexo, mas não, mesmo acredito que nesses ambientes mais de um nível mais elevado de conforto, de condição, não tem isso. Às vezes, normalmente, acho que a pessoa é mais estimulada a ter uma vida tranquila, um prazer, uma condição de conforto, e não uma de autoestudo, de autoconhecimento, de autopesquisa. Isso não, ao menos que eu conheça, não sei. Na página 7, primeira linha, favor esclarecer sobre as normas para o funcionamento de casas de repouso, clínicas geriátricas e outras instituições destinadas ao atendimento de idosos, que é o RDC número 283, 2005. Essas normas são as regras que vão dirigir todas as casas. Aí, na condição, independente de ser governamental ou não, privada ou não, pública, né? São normas do que é exigido aquilo. Então, tem todo um regulamento de que vai desde a medida das portas, a qualidade do piso, a não ter degrau, tem que não ter degrau, a quantidade de camas por dormitório, a quantidade de banheiro, a altura, toda essa questão da arquitetura, a quantidade de profissionais por pessoa que é requisitado. E isso aqui é importante porque mantém e faz com que as instituições caminhem, mas, no geral, há um paradoxo, não dá para seguir, né? Há uma exigência, mas não há um recurso para isso. É muito difícil. Na maioria dos casos não tem recursos, né? Nessas casas assim, e mesmo em outras pesquisas que a gente observa, no país todo é difícil conseguir. Faz-se na marra com o mínimo, né? Tem um mínimo e aquilo que é seguido. Em Fatologia, página 7, sexta linha de baixo para cima, poderia expandir sobre as normas do serviço social, buscando a interação e participação do idoso na família e na sociedade? Aqui as leis, as normas do serviço social são dirigidas exatamente, mais especificamente para a família, para a condição do idoso,
para o recebimento dos benefícios sociais, e é muito importante essa condição. O assistente social tem um fator importante, porque ele vai visitar a família. A ideia de institucionalização é sempre que ela seja o último recurso a ser utilizado, embora as pessoas já tenham, às vezes, procurem logo, né, pensar, está doente, já põe lá na casa, lá, e eles cuidam. A ideia não é essa, né? É você inserir a pessoa na comunidade, e sempre lembrando que isso deveria e é a responsabilidade da família. A partir do momento em que a família não tem realmente condições de bancar isso, de sustentar, não tem quem cuide, não tem quem faça, aí o recurso seria a casa para o idoso. Mas, mesmo assim, a assistência social vai sempre procurar ver o momento em que a pessoa, que seja uma coisa temporária, que a pessoa passe um tempo, que normalmente não acontece, vai e fica, né? Mas a ideia é que voltasse para a família, a questão das visitas, do acompanhamento, de toda essa situação. Você poderia falar, na página 8, efeitologia, falar um pouco sobre os efeitos do holopensene religioso e depois os efeitos positivos do holopensene dos dispersos veteranos, futuros moradores de condomínios para idosos? Esse efeito do holopensene religioso, já fiz uma referência anteriormente, porque muitas dessas casas para idoso foram constituídas por grupos religiosos. Então, tem das mais várias religiões, mantêm essas casas, abrigam normalmente os idosos da comunidade pertencente àquela doutrina, né? E isso fica presente. Então, você entra nesses ambientes, é comum você ver imagem, você percebe uma referência à religião que é professada. E, às vezes, mesmo mudando a direção, essas coisas, aquilo continua por conta dos idosos que lá residem, né? E o outro é... Os efeitos positivos do holopensene dos despertos, é o último. Sim, aqui foi, por exemplo, pensando na questão de quando estiver constituída a casa para o idoso da Longevitar. Então, você imagine vários despertos morando num local desse e se manifestando, né? Um holopensene que criaria ali, seria bastante diferente, né? Tudo bem? Tá, obrigada. Tem uma pergunta aqui, que você já falou mais ou menos, mas pode fazer uma síntese, que é na fatologia, página 7, terceira linha de cima para baixo, ou desculpa, de baixo para cima, poderia explanar sobre a oportunidade da Megagiscom mesmo em idade avançada? Esse mesmo em idade avançada já cai naquilo, como foi comentado, da pessoa dizer, não, eu já estou muito velho e fica para a próxima vida. E muitas vezes, se você se preparou, manteve um padrão de pensamento, uma ideia-alvo de produzir, de continuar produzindo, é uma época muito favorável. Você tem a experiência, tem a condição, às vezes, mais tempo útil para fazer isso, a excelência do trabalho, você passa a se exigir mais, não é qualquer coisinha que você vai escrever que vai se autossatisfazer, você quer um recurso, né? Tem toda uma experiência de vida, é uma oportunidade para ser usada, né? Isso. A outra pergunta desse teletertuliano, você já respondeu, a gente vai passar adiante, eu só vou ler para você saber o que foi repetida a pergunta, né? Que foi a pergunta até do Oswaldo, que é sobre o parapsiquismo confundido com a senilidade. A gente vai passar adiante, que a gente tem algumas perguntas aqui. Na parafatologia, página 7, quarta linha, poderia falar sobre o veteranismo dos gerontes tenepsistas residentes na casa pró-idoso? Também seria uma condição de um bom nível energético, né, onde você tiver uma casa, ou você ter uma casa onde vários tenepsistas veteranos morando num mesmo ambiente, digamos assim. Então, tudo, potencialização da assistência
É uma sinergia, né, ali, né? Em tecnologia, página 8, primeira e segundas linhas. Como funciona a técnica de uso de cores contrastantes, amenizando os efeitos das deficiências visuais, e a técnica de inversão de papéis entre paciente e cuidador? Essa técnica das cores é, inclusive, dentro das normas para funcionamento das casas, não é aconselhado, não deve ser usado tintas ou revestimentos que tenham brilho, porque isso interfere na pessoa, no deficiente visual, ele perde a noção de profundidade, de distância, isso interfere muito. As cores, muitas vezes é usada uma faixa nas paredes para você delimitar, porque se o piso é próximo da cor, aquilo delimita a altura, um corrimão pintado de cor diferente, um box com cor diferente, contrastante, para a pessoa perceber onde termina o piso e começa a parede, né? São todas técnicas que facilitam. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vi num projeto, um site de arquitetura, que fala muito dessa condição de todas as pessoas, quando forem construir sua casa, pensarem no futuro, né? Então, você deixar, por exemplo, um local que você vai colocar uma barra no banheiro, ali você não vai passar cano, você não precisa colocar, você vai pôr quando você precisar, mas todo esse acesso. E a condição de, quando você for fazer uma casa adaptada, fazer com que ela seja adaptada, mas uma adaptação invisível, para que não chame a atenção das pessoas, porque se você precisa colocar uma barra, um corrimão, uma porta mais larga, você dissimula aquilo, disfarça, porque ninguém quer ser percebido como, olha, você é tão deficiente assim que precisa de um móvel, né? Eu achei muito interessante essa colocação, você fazer uma coisa diferenciada, mas dentro do normal visível, né? Essa técnica da inversão de papéis é uma técnica usada por o pessoal da enfermagem, para que, onde é trocado os papéis, o cuidador passa a ser cuidado e o cuidado que está recebendo os cuidados passa a ser o cuidador, para que ambos percebam a diferença disso. Então, o que está recebendo o cuidado, saber que, como tem restrições, às vezes é difícil de cuidar do outro, e o outro também começa a sentir isso. É uma condição que, em algumas escolas, algumas graduações, eles fazem esse treinamento para você manter a atenção. Embora um cuidador vai dar banho, trocar de uma pessoa, às vezes durante semanas, meses ou até anos, ele manter a lembrança que ele está tocando no corpo do outro, que ele está invadindo a intimidade do outro, e que isso, muitas vezes, não é manifestado. A pessoa se recolhe, se ressente. Tive experiência assim, de pessoas que relatavam isso, se sentiam incomodadas, senhoras que se sentiam incomodadas de o enfermeiro dar banho. Então, aquilo para ela era muito difícil. Aí basta, quando a pessoa verbaliza, você comenta, alguém troca, faz a substituição, né? Manter a atenção nesse cuidado, né? Preservar a pessoa dentro do costume dela, né? Manter aquilo é importante. Então, a professora Maria do Carmo, Sinergismologia, página 7, final da terceira linha. Poderia aprofundar a correlação do sinergismo da autopesquisa alavancando a heteropesquisa com o tema "Cuido de uma pessoa com 92 anos, porém lúcida, e tenho aprendido muito com esse tipo de assistência"? Então, ela quer que você fale sobre o sinergismo, e ela só fez um complemento aí. Sim. Autopesquisa alavancando a heteropesquisa. À medida que você vai se conhecendo mais, uma troca e um sinergismo mesmo, né? À medida que você também conhece o outro, se interessa pelo outro, você vai se reconhecendo e vice-versa, não tem como, né? Essa experiência com a pessoa idosa é bastante reconfortante, mostra para você as suas coisas mais íntimas, os seus preconceitos que você imaginava que você nunca ia ter. Imagina que eu penso isso. E você se descobre tendo reações, às vezes, estranhas. Né? Então, Maria do Carmo, posso?
Maria do Carmo, por gentileza, na página 7, fatologia, na 5ª linha, os diferentes níveis de privacidade nos diversos tipos de moradia. Você poderia explicar isso? Essa questão é bem simples, está muito ligada à condição financeira novamente. Você vai encontrar aqueles padrões de quartos, de casas, de condomínios, onde tem uma suíte, às vezes mora o casal, tem até a privacidade para um, a privacidade para outro, e instalações de casas onde dormem até 10 pessoas, 12 no mesmo quarto. Então, a privacidade é zero, né? É uma condição, muitas vezes, a única coisa que tem separando uma cama do outro é a cômoda com os pertences da pessoa, né? É aquilo ali. Aí um levanta de noite, o outro anda a noite inteira. A qualidade... É mais uma enfermaria do que uma casa. A qualidade de vida é muito difícil. É uma situação bem complicada. Tudo bem? Aqui na efeitologia, página 8, 3ª linha, poderia aprofundar os efeitos positivos do holopensene dos despertos veteranos, futuros moradores de condomínios para idosos? Acho que essa você já respondeu, né? Vamos passar adiante. Polinomiologia, página 9, 3ª linha, poderia ampliar o polinômio pré-escola, ensino formal, profissionalizante, universidade da terceira idade. A gente vai fazer aquela revisão que você propôs, né? É universidade aberta à terceira idade. Mas pode comentar esse polinômio? Esse polinômio seria uma relação com a instrução, com a educação, né? Normalmente começa-se pela pré-escola, vai ter uma nova fase da vida, onde você tem o ensino formal, a formação em si, ou então ensino profissionalizante, até atuação, às vezes até mesmo no ensino. E já na terceira idade ainda existe a oportunidade da universidade aberta à terceira idade. Esse projeto tem grande parte das universidades, onde eles abrem para a comunidade, para as pessoas da terceira idade, maiores de 60 anos. Em alguns são cursos pagos, em outros são aulas totalmente gratuitas, as pessoas podem utilizar aquilo, oferecem curso de direito, de informações, né, sobre direito, sobre arte, sobre ciência, sobre política, saúde. Há locais onde são aulas voltadas exclusivas para essa faixa, e em outras a pessoa pode participar de aulas que tenham do interesse dela, junto com os jovens, junto com os estudantes em si, né, partilhando também do convívio com os estudantes. Lá mesmo lá em Pirassununga tem cursos voltados na universidade, a parte de agronomia, de cuidados com animais, de pecuária, essas coisas, e as pessoas relatam. Esta é uma forma também de se manter atualizado, né, com as novidades, com a produtividade. Sim, aí vem uma pergunta aqui, mas acho que não vai dar tempo de responder toda ela, que é para comentar toda a paradoxologia. E aí eu estou vendo aqui, eu penso que assim, dá para responder 2. Então, o primeiro e o último, talvez, fossem os mais... Aonde? Paradoxologia, página 9. Ele pediu para, a não ser que você faça bem rápido, assim. Ele pediu para eu comentar sobre todos. Eu penso que não vai dar tempo, só temos 2 minutos. Aqui na primeira é uma coisa bastante simples, né? A gente vai ver pessoas, que já comentamos, né? De um professor, um médico, uma pessoa de uma grande experiência, sofrer de demência, né? E o contrário também, você encontra pessoas que não são analfabetos, mas têm uma memória brilhante, preservadíssima. Aí a última o paradoxo de infantilizar o idoso, mesmo reconhecendo a lucidez e capacidade dele.
é o caso de quando você encontra a pessoa, você sabe que ela é capaz, que ela está te entendendo, que é isso, mas ele é muito gracinha, então fica, ai que bonitinho, ai que lindinho, ai que gracinha, aquela infantilização, e você deixa de usufruir, às vezes, de ter uma conversa mais séria e aproveitar o conhecimento daquela pessoa para você se enriquecer, trocar uma experiência com ele, transmitir alguma coisa, e não tratar como se fosse uma criança que não tem muita noção do que está falando, né? Ainda dá tempo de responder mais o paradoxo de lembrar o antigo e esquecer o recente. Esse é o processo do funcionamento da doença, né? Ela vai minando as lembranças mais novas, mais recentes, e a pessoa vai se fixando cada vez mais no passado, vai reforçando o que ela lembrando, né? O que ela lembrava. Bom, e aí nós temos metade de um minuto para a gente comentar a frase enfática, que seria a última pergunta do teletertuliano. Essa casa é a casa pró-idoso pró-exogênica, é a opção para intermissivistas gerontes lúcidos interessados na otimização do tempo final da existência intrafísica em prol da TARES multidimensional. Essa casa pró-idoso pró-exogênica seria a condição de você morar, de estar num local, partilhando com outras pessoas, um ambiente coletivo, pessoas interessadas na manutenção, na consecução, na continuação da PROEX. Seria um local de estudo, de continuidade, como nós falamos, de onde vai ser preservado. O ponto principal seria uma biblioteca, um ponto de assistência, um quarto de TENEPS. Então, o fato de você estar na terceira ou quarta idade não deveria representar um fim de continuidade, de assistência, de continuidade da assistência, de evolução, mesmo, da evolução, do aproveitamento do tempo, preservação da memória. Maria do Carmo, a gente agradece muitíssimo, parabeniza você pelo tema, né, que é bem necessário a gente discutir esse tema aqui. Você viu que as perguntas foram inúmeras, o que significa que você precisa de continuar discutir mais esse tema conosco. A gente aguarda os seus próximos verbetes. Tá Obrigada. Certo? A gente agradece a vocês presentes aqui, pelas perguntas, pelas energias aqui na manutenção desse campo aqui. Nós agradecemos também todos os teletertulianos pelos mesmos motivos, pelas energias e pelas perguntas. A gente informa sempre e pede também que participem de todas as tertúlias, que todo dia, não tem feriado, não tem fim de semana, todos os dias a gente está aqui com alguma discussão, de algum verbete, todo dia, de 12h30 a 2h30, aguardando pela participação de todos. E agora a gente passa para os nossos comerciais. Obrigada. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 19 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 20 perguntas online. Para hoje temos 3 recados. Marta, censo de parafiliação. Cláudio, programa verbetografia. Maria Kuhn, programa de evolução parapsíquica em extraterrestrologia. Boa tarde. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o próximo fim de semana, será ministrado pela professora Adriana Lopes o curso Censo de Parafiliação, na sede da CIP, no Polo Discernimento. É um curso teórico-prático que tem como objetivo ampliar a lucidez quanto à vinculação ao amparo funcional. Principais temas que serão abordados: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores, avaliação do nível de parafiliação. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Olá, que tal ter uma vida produtiva? Que tal escrever um verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia? A Enciclosap está organizando agora o programa Verbetografia, com agenda para o dia 26 de fevereiro, a próxima turma em EAD. Segundo semestre, 6 de agosto a 29 de outubro. Coloquem na sua agenda. São aulas em vídeo e texto disponíveis na plataforma Moodle e aulas online às quintas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. Carga horária 48 horas aula, duração 12 semanas. Maiores informações,
ceec@ceec.org ou telefone 3525-2652. Você está convidado. Obrigado. Boa tarde a todos. Qual é o seu conceito de universalismo? Você pensa somente no universo terrestre? Que tal incluir o cosmos e ampliar seus horizontes evolutivos? A Associação Internacional de Extraterrestrologia, Extracons, convida você para o curso Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestrologia, é o PEP. O PEP é um curso modular com aulas teóricas, práticas e oficinas energéticas. O módulo 1, o tema Cosmovisiologia. O módulo 2, o tema Autotransafetividade. Alguns objetivos: desmistificar a interação com consciência de outros planetas, apresentar os princípios da extraterrestrologia, facilitar a expansão consciencial objetivando a exoprojeção, desdramatizar os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra, predispor a intercompreensão e a interassistencialidade cosmoética. A primeira turma será em Foz do Iguaçu, com início dia 7, próximo sábado. Para inscrição e maiores informações, diretamente no CAEC, pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. O tema do verbete de amanhã será intencionograma, na especialidade intencionologia, da verbetógrafa Alzira Getzing. Muito obrigada.